registros da doença a cada 1 milhão de habitantes, quase 6 vezes menos que Fortaleza, que lidera o ranking. Em Salvador, 265 pessoas têm a Covid-19 a cada 1 milhão de habitantes. O estado da Bahia revela resultados importantes da política de distanciamento. Um estudo mostrou que o isolamento social diminuiu em quase 30% do vírus. Essas medidas de redução do fluxo, ela tem esse efeito, que é de aumentar essa distância entre esse pico e oferece também a esses municípios mais tempo para pensar o uso dos recursos. Diferente de outros estados, inclusive do Nordeste, a Bahia não está passando por um colapso na rede hospitalar. Além disso, tem uma das taxas mais baixas do país de mortalidade por Covid-19. Nós acreditamos que no final de maio, e dependendo do número de leitos que nós em Ondas vemos, esse colapso vai existir. Nos ajudando, nós podemos evitar. Mais de 2.400 leitos para pacientes com Covid-19 estão sendo implantados na Bahia, a maioria em Salvador. Se esse aumento do número de casos acontecesse atrás, certamente pessoas iriam necessitar de assistência médica e não iriam contrair uma estrutura pronta como essa. A corrida por uma vacina contra o coronavírus ganha cada vez mais apoio de pesquisadores do mundo todo. Vamos ver aqui dados da Organização Mundial da Saúde que mostram que 6 candidatas estão na fase de teste clínico, ou significa teste em humanos. São 3 laboratórios da China, 2 dos Estados Unidos e 1 do Reino Unido. Outras 77 vacinas estão em fase de teste ainda em laboratório. De Londres, o correspondente Felipe Killing mostra as últimas vacinas que receberam um sinal verde para a fase final de testes. É uma corrida contra o tempo e o mundo tem pressa. A Alemanha enxergou a urgência de uma vacina ainda em janeiro. A empresa BioNTech começou o processo de pesquisas quando boa parte do mundo ainda não tinha se dado conta do tamanho do problema. Após experimentos bem-sucedidos em ratos, o governo autorizou agora que a vacina seja testada em humanos. 200 voluntários entre 18 e 55 anos participam dessa fase, que deve durar entre 3 e 5 meses. Nos Estados Unidos, a aposta é numa vacina oral. A empresa Vaxarts anunciou que todos os testes feitos em animais surtiram efeito. A solução apresentada pela companhia é baseada em um comprimido que deve ser ingerido em temperatura ambiente. Aqui na Inglaterra, a Universidade de Oxford recebeu carta branca do governo para iniciar já nesta quinta-feira testes de uma vacina em humanos. 500 voluntários foram escolhidos. A cientista-chefe afirmou que o time responsável por esses estudos já tem experiência em ensaios semelhantes e afirmou que há 80% de chances da equipe ter resultados positivos. O Reino Unido passou da marca de 18 mil mortes pela Covid-19 só em hospitais. No Oriente Médio, a Turquia passou o Irã em número de casos de coronavírus. São 98 mil confirmados, com 2.376 mortes. A estratégia inicial do governo de adotar isolamento por grupos de risco não deu certo, o que levou à adoção de quarentena em algumas cidades. O presidente Recep Erdogan prevê que a situação só volte ao normal após o fim do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, que começa na próxima sexta-feira. Um fenômeno chamado de ondas de leste, típico desta época do ano e que consiste em ventos úmidos que sopram do mar para o litoral, continua levando muita chuva de Alagoas até ao Maranhão. No litoral da Bahia também continua chovendo, mas pela influência de uma frente fria. Do Pará ao Amapá chove também, mas por causa de uma zona de convergência intertropical. Em toda esta área em laranja, que vai desde o oeste baiano, Mato Grosso, até o Rio Grande do Sul, sol o dia todo. A umidade do ar em todos estes estados começa a preocupar. Está cada vez mais baixa. Em São Paulo, não chove forte há 22 dias e não há sinal nenhum de água, pelo menos até segunda-feira. O que não apresenta risco para os reservatórios, porque o verão foi de muita chuva, mas o ar está bem seco. A tendência continua sendo de frio à noite e de manhã, à tarde temperaturas mais agradáveis. Amanhã máxima de 26 graus. O mesmo vale para o Rio, Campo Grande, Brasília e também Belo Horizonte. A diferença entre a temperatura máxima e a mínima é grande, característica do outono. Amanhã os termômetros chegam aos 30 graus no Rio de Janeiro, 31 graus em Campo Grande, em Brasília 24 graus, mais fresco, e Belo Horizonte a máxima é de 26 graus.
Na reportagem especial de hoje sobre os 60 anos de Brasília, o tema é Juscelino Kubitschek. Você vai ver que o presidente que construiu a capital brasileira chegou a ser proibido de voltar à cidade pela ditadura militar. Valteno de Oliveira. Neste aniversário de 60 anos, é impossível falar de Brasília sem lembrar de Juscelino Kubitschek. Mas o presidente Bossa Nova morreu amargurado, caçado pela ditadura, impedido de concorrer a cargos públicos, mal visto pelos militares na cidade que idealizou. O próprio fundador da cidade não podia visitar Brasília e o que ele fazia era ele entrava em caminhões escondido e vinha aqui à noite para fazer um pouco de meio que um tour na própria cidade que construiu. Eu tinha saudade de Brasília, sabe? Passei 10 anos sem vê-la. As crises que sucederam no Brasil não me permitiram, não me deram ambiente para voltar a Brasília. Juscelino é mineiro aqui de Diamantina, a 700 quilômetros de Brasília. A cidade, onde ele viveu até os 17 anos, ainda guarda muitas lembranças de seu filho mais ilustre. E assim como a capital do país, é patrimônio cultural da humanidade. As ruas de pedra, os casarões coloniais, as igrejas centenárias, tudo bem preservado. São um testemunho de 3 séculos de história. O nome da cidade é o reconhecimento por ter sido o maior centro produtor de diamantes do Brasil. Mas é a memória do ex-presidente que os diamantinenses conservam até hoje como o maior tesouro. O casarão onde JK nasceu na Rua Direita, o seminário onde ele começou os estudos, a Igreja do Batizado. Foi nessa casa aqui na Rua São Francisco que Juscelino passou boa parte da infância e também da adolescência. 13 dias antes de morrer, pediu ao amigo Serafim que comprasse a casa. Que adquirisse a casa para ele, ele queria restaurar essa casa para quando ele viesse a Diamantina, ficasse hospedado aqui na casa. Mesmo sem o presidente, Serafim levou adiante a missão e transformou o imóvel no museu. O visitante pode ver o pequeno quarto onde JK dormia na infância. A cozinha com fogão a lenha estampa numa das paredes a receita predileta de Juscelino, frango com quiabo. O mobiliário da casa, os retratos nas paredes, é uma viagem no tempo. O porão da casa foi transformado no Bar do Nonô, apelido de JK quando era criança. Toda vez que ele vinha a Diamantina, ele participava de uma seresta. Ele ia nos bares, nos botecos. Diamantina é recheada de histórias curiosas de JK. Peixe Vivo era a música sempre associada ao ex-presidente. E mudar o repertório poderia ser arriscado. Foi o que aconteceu quando recebeu Milton Nascimento no seminário onde estudou. O presidente então pediu para eles fazerem homenagem aos padres que estavam ali. E o Juscelino chegou perto do Milton e falou assim: canta para os padres em homenagem, mas menos o Peixe Vivo. Porque o Peixe Vivo toda hora cantava, né? E aí o que eles foram cantar? O Beco do Bota, que é uma homenagem à zona, o Baixo Meretrístico de Diamantina. Aí o Juscelino ficou todo sem graça. E ele falou assim: vamos embora que eu não sei onde colocar minha cara. Durante a ditadura, Brasília era uma cidade proibida para JK. A única vez que tentou chegar de avião, foi obrigado a voltar. Quando ele voando Brasília com ele e um piloto em um avião pequeno, e houve um problema no avião que tinha que fazer um pouso de emergência. E ao pedir ao aeroporto de Brasília para aterrissar, e ao ficarem sabendo quem estava dentro do avião, não deixaram JK pousar aqui. Foi quando o ex-presidente JK encontrou uma forma de ficar perto de Brasília. A 80 quilômetros da capital, ele comprou em 1972 uma fazenda mesmo que fosse a distância. Ao entardecer, ele sobe no morro onde tem uma capela
que ele rezava a Ave Maria às 6 horas da tarde e nesse morro ele podia ver as luzes do filho que ele não viu crescer. No local, além do cruzeiro, tem uma capela projetada por Oscar Niemeyer em homenagem à mãe de Juscelino. O pai de Antônio Henrique comprou a fazenda de Dona Sara, 8 anos após a morte de Juscelino. Hoje, ele e a mulher Rosana cuidam da propriedade que foi transformada no museu. O projeto da casa de Oscar Niemeyer, ele procurou manter o padrão dos casarões de Minas, mas com inovações que só mesmo o gênio da arquitetura poderia ousar. E ficou muito lindo porque ele não colocou janelas, ele colocou portas em vidro, para que a gente possa apreciar o jardim. Então o casal Juscelino e Dona Sara levantavam de manhã com essa visão belíssima do lago. A casa tem uma sala de jogos com a maleta de pôquer, a sala de estar com 3 ambientes, incluindo uma biblioteca com 1.800 livros. Quando vendeu a fazenda para o pai do Antônio Henrique, Dona Sara vendeu de porteira fechada. Então veio junto também essa Mercedes 1900 e quanto? 1963. Essa Mercedes ia ser usada na campanha de Juscelino Kubitschek para o novo mandato que Juscelino sonhava em ter em 65. A lembrança de Juscelino está em cada canto dessa capital sessentona, mas vive na memória de pessoas como Serafim, André, Antônio e Rosana. Foi a maior epopeia do século passado, a construção dessa capital. Muitas vezes nós íamos a um restaurante, nós estávamos no restaurante, tinha uma musiquinha assim, mas não tinha lugar para dançar, ele chamava o garçom e falava assim, arreda aquela mesa que nós vamos dançar. Você vai ver na reportagem de amanhã o Catetinho, o Palácio de Tábuas, onde viveu Juscelino antes da construção do Alvorada, e os projetos de urbanismo que disputaram a construção de Brasília. Professores criam alternativas para não deixar as crianças sem aula com o isolamento social. Quem tem acesso fácil à internet está tirando de letra, mas quem não tem precisa contar com a criatividade dos educadores. Hoje eu tive aula de história, inglês e música. 8 anos de idade e a Bruna, assim como alunos do Brasil todo, estão vivendo uma experiência nova. A escola dela é particular e está dando as aulas pela internet. Bruna, você acha que está aprendendo dessa forma? Tudo começou meio que no improviso e agora as tarefas estão sendo executadas com a maior facilidade. Eles fizeram esse período de adaptação para os alunos. Ela não teve dificuldade nenhuma a se adaptar ao contexto de uma videoconferência, de saber esperar o momento para falar. Isso que eu achei bacana. Aqui já não é a mesma coisa. Essa é a Brasilândia, que fica na zona norte de São Paulo, a região mais afetada pelo coronavírus até agora. E essas são imagens das aulas de música dos professores Moreira e Tia Val. Mas essas imagens vão ficar guardadas porque já faz um mês que as aulas foram suspensas e os alunos estão em casa. Só que poucos têm computador com internet. A Jaqueline tem 3 filhos pequenos, 2 em idade escolar. Se for para fazer online, não tem condições, porque a internet é ruim e só tem um telefone para dividir para 2 crianças. Essa situação preocupa a Tia Val e o Moreira. Tanto que os professores estão gravando aulas em casa e mandando para quem tem como receber. A gente faz vídeo todos os dias, a gente se comunica todos os dias através do telefone, WhatsApp. Quando não tem, a gente dá um jeito, vai para a rua, fala, avisa, passa na rua, vai andando, vai cantando. Ser criança e a gente brincar da nossa velha infância. O projeto se chama Brincando com os Sons. Samba, 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 oi, lelê. Samba, 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 oi, lalá. Os professores dizem que estão tendo todo o cuidado e estão preocupados com a dificuldade de ensinar as crianças da periferia. Se eles gritam a gente na rua, Tia Val, então está sendo uma dificuldade muito grande. Mas a gente está levando, nós vamos vencer.
Nos 50 anos do Dia da Terra, o mundo está vendo uma redução recorde nos níveis de poluição. Afinal, a maior parte do planeta parou. Da Itália, a repórter Andréia Martins traz os detalhes. Desde que a pandemia de coronavírus começou, as emissões de gases poluentes no mundo foram reduzidas visivelmente nas imagens de satélites. Mas a diferença se viu também pelas ruas das grandes cidades. Em Nova Delhi, capital da Índia, a redução chegou a 70%. Na Europa, as ruas desertas das principais cidades deram lugar a pássaros e outros animais. Os canais de Veneza, sempre turvos pelos combustíveis dos barcos, agora têm água limpa e cristalina. Na Itália, as emissões de gases do efeito estufa caíram cerca de 7% com relação ao mesmo período do ano passado. Aqui no norte, região mais industrializada do país, os níveis de dióxido de nitrogênio, responsável pela maior parte das doenças respiratórias, foram reduzidos em 40%. No aniversário de 50 anos do Dia da Terra, a ONU alerta que a melhora é apenas temporária e não pode substituir as ações de combate ao aquecimento global. O chefe da Organização Meteorológica Mundial disse que, a longo prazo, as mudanças climáticas podem ter um impacto maior na economia e na saúde do que o coronavírus. O alerta também ecoou nas palavras do Papa. Francisco disse que o homem poluiu e depredou a terra e que não existe futuro se continuarmos a destruir o ambiente que nos sustenta. Se distruggiamo l'ambiente che ci sostiene. Nos Estados Unidos, outros 3 governadores resolveram reabrir a economia com algumas restrições. Mas em Nova York ainda não há uma previsão. Quem conta a história é a repórter Eleonora Pascoal. Depois de ter se entendido com Donald Trump, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou que vai dobrar o número de testes realizados por dia no estado. Nas últimas 24 horas, 474 pessoas morreram por Covid-19. É o terceiro dia seguido que o número fica abaixo de 500 óbitos. O governador disse que a curva da pandemia está num declínio suave e anunciou hoje que o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, vai ajudar no trabalho de testar e rastrear o coronavírus. To help us develop and implement the tracing program. Com a redução do número de internações no estado, Cuomo decidiu liberar enfermeiros voluntários para voltar para casa. Na saída do hospital, os profissionais foram aplaudidos. Em vários estados, manifestantes pedem a reabertura da economia. Let the healthy go back to work. Estados como Alasca, Tennessee e Carolina do Sul começaram a liberar o comércio com algumas restrições. Na Geórgia, o governador Brian Kemp afirmou que o estado está preparado para reabrir nesta sexta-feira. Mas os especialistas alertam, é preciso ter cautela. O diretor do Centro de Controle de Doenças, Robert Redfield, disse que o vírus pode voltar em uma segunda e mais perigosa onda no inverno, que também é temporada de gripe. Em entrevista à imprensa, o governador de Nova York criticou a atuação do Brasil no combate à pandemia. Ele disse que o Brasil e a Suécia estão permitindo um alto índice de mortalidade por Covid-19. Nesses países, disse o governador, quem for infectado, foi infectado. Quem morrer, morreu. O governo brasileiro não se manifestou sobre a declaração. O governo federal anunciou um plano para gerar emprego e reativar a economia, que vai entrar em recessão por causa do coronavírus. O programa deve começar no segundo semestre, com a retomada de obras paradas e projetos de infraestrutura já autorizados. Apresentado como programa de Estado e não de governo, o Pro-Brasil deve se estender por uma década e vai ter como eixo principal a reativação de obras públicas com dinheiro do Tesouro. Conforme Tarcísio de Freitas adiantou nesse domingo, em entrevista ao programa Canal Livre da Band, a meta é gerar mais de 1 milhão de novos empregos nos próximos 3 anos, apenas por meio do Ministério da Infraestrutura. Aí a gente fala num estímulo, um valor de 30 bi, observe que nós estamos falando dentro de um horizonte plurianual, né? Então isso representa uma complementação daquilo que nós já temos de orçamento hoje. E a esse esforço vai se somar aquilo que virá
virá da área de Minas e Energia, na área de transmissão, na área de geração, aquilo que virá do setor de óleo e gás, do setor de mineração, no setor de segurança hídrica, habitação, saneamento básico, enfim. A previsão é implantar o programa a partir de outubro. O governo fala em mais de uma centena de obras, começando por projetos que já têm licenciamento e podem ser viabilizados rapidamente. Nem o ministro da Economia, nem integrantes da equipe dele participaram da coletiva. Mais cedo, o secretário especial de desestatização afirmou que não há dinheiro público disponível para a realização de obras e geração de empregos. Segundo Salim Matar, as concessões e privatizações são o melhor caminho para a recuperação da economia, o que pode incluir até bancos na lista. Eu sempre falo, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras não serão privatizadas. Ok, eu sempre dizia isso. Essa crise do coronavírus vai fazer com que nós também tenhamos que fazer algumas reflexões. Nós precisamos reduzir a dívida pública, vender ativos para pagar a dívida pública. Para tudo isso, o Planalto precisa garantir apoio político no Congresso. Jair Bolsonaro e ministros próximos já negociam cargos com partidos do Centrão. Roberto Jefferson, que comanda o PTB, já se alinhou a Bolsonaro nas críticas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o PL faz planos para indicar a diretoria do Banco do Nordeste. O MDB também conversou com o presidente, mas o líder do partido no Senado negou esse tipo de negociação. Nós aqui não viemos negociar nem cargo, nem recurso, nem nada. O que nós viemos aqui foi dizer que, em primeiro lugar, está o Brasil e os brasileiros. A seguir, ministro da Saúde prepara orientações para estados e municípios planejarem o fim das quarentenas. E ainda, perdeu a chuva de meteoros? Nós mostramos como foi e trazemos uma boa notícia. Hoje tem mais. Daqui a pouco, no Jornal da Band, em 1 minuto e 40 segundos no relógio. Conta comigo. Tudo na vida tem um fim. Hoje. Converta-se agora ou caia para sempre. Vin Diesel queria liberdade. Aceite a oferta do Lorde Supremo e curvem-se. E a fúria dele será a esperança do universo. Não me curvo para ninguém. Matem o Riddick. A Batalha de Riddick. Hoje, 10h45 da noite, no Cine Clube. Perfeito. Eu uso para proteger os meus filhos. Eu uso para proteger meus colegas. Eu uso para proteger meus clientes. Eu uso para proteger a minha família. Eu uso para proteger o meu avô. Eu uso para me proteger e proteger os meus pacientes. Se todo mundo usar, ninguém vai pegar. Se todo mundo usar, ninguém vai passar. Amanhã, depois do Jornal da Noite, o melhor da NBA. Mais um capítulo do histórico draft de 84. O maior de todos os tempos, revelou lendas como Hakeem Olajuwon e Michael Jordan. Vamos mostrar como o basquete transformou a vida de Tim Duncan, ídolo dos Spurs. E ainda, James Harden. O Barba conta como faz para manter o alto nível em quadra. Tem show de enterradas e muito mais. Aqui a NBA não para. O chanceler Ernesto Araújo defendeu hoje que a pandemia do coronavírus está sendo usada para implementar um plano comunista. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, usou sua página oficial do Twitter hoje para divulgar um artigo publicado em seu blog com o título "Chegou o Comunavírus". O chanceler afirma que o livro de um filósofo esloveno entrega sem disfarce o jogo comunista globalista de apropriação da pandemia para subverter completamente a democracia liberal e a economia de mercado, escravizar o ser humano e transformá-lo em um autômato desprovido de dimensão espiritual facilmente controlável. Araújo também aproveita para criticar a Organização Mundial da Saúde.
Ele escreve: transferir poderes nacionais à OMS sob o pretexto, jamais comprovado, de que um organismo internacional centralizado é mais eficiente para lidar com os problemas do que os países agindo individualmente é apenas o primeiro passo na construção da solidariedade comunista planetária. Olha, 2 tipos de pessoas usavam camisa de força ao longo da história, né? Os loucos, que precisavam ser contidos, e os mágicos, que eles queriam provar o poder de escapar de qualquer armadilha. Fico aqui pensando, será que o Ernesto Araújo é mágico? A iniciativa privada continua fazendo doações para ajudar no combate ao coronavírus. Hoje, o Jornal da Band destaca as ações de mais 5 empresas. O novo centro de triagem de casos suspeitos de Covid-19 em Alagoas foi construído com recursos da petroquímica Braskem. A empresa também doou para outros 4 estados 370 toneladas de matéria-prima para confeccionar equipamentos de proteção aos profissionais de saúde. A resina será usada, por exemplo, para a produção de mais de 60 milhões de máscaras. Esse é o momento onde o que está acima é a proteção da saúde, a proteção das pessoas, né, e atender aí a uma necessidade da sociedade. Se a gente está numa cadeia que a gente pode colaborar, acho que essa é a missão que todas as empresas precisam ter nesse momento. Parte da resina da Braskem foi encaminhada às lojas Renner, rede especializada no varejo de roupas. A empresa aprendeu em tempo recorde a fazer máscaras e aventais que estão sendo distribuídos gratuitamente para o SUS. Além disso, o grupo doou mais de 4 milhões de reais para hospitais públicos. Pensando no bem-estar de enfermeiros e médicos, a L'Oréal vai doar álcool e gel e cremes para 80 hospitais pelo país. Hoje, 6 mil produtos foram entregues à Santa Casa de São Paulo. Os hidratantes aliviam marcas na pele causadas pelo uso excessivo dos EPIs. A Petrobras, maior empresa pública do país, doou para o SUS 600 mil testes para a Covid-19. Metade do lote foi entregue no início do mês e o restante chegou nesta semana. Além disso, cientistas da petrolífera estão ajudando universidades que realizam pesquisas para o combate ao vírus. E buscando parcerias, que também é uma competência forte, né, no grupo de cientistas, sejam parcerias nacionais ou internacionais e contribuindo com uma rede de conhecimento. No Rio de Janeiro, a siderúrgica Ternium está usando impressoras 3D para fabricar protetores faciais e doou 10 mil toneladas de um subproduto do aço para a construção de um hospital de campanha. A empresa ainda gastou 4 milhões de reais comprando máscaras, luvas, álcool em gel e até respiradores artificiais para a rede pública de saúde. A gente tem utilizado a expertise e o fato de nós termos essas pessoas em vários países do mundo para identificar de forma rápida fornecedores que têm disponibilidade para entregar aqueles itens que são mais necessários nesse momento de crise. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 165 novas mortes por coronavírus. E o total subiu para 2.906. A repórter Carolina Vilela está ao vivo em Brasília e traz mais informações sobre o combate à pandemia. Conta para nós, Carol. Oi, Neg. Olha, o Ministério da Saúde também atualizou o número de casos confirmados, que chegou a 45.700. 83 profissionais de saúde foram convocados para atuarem numa força-tarefa em Manaus. Segundo o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, os primeiros aviões brasileiros que estão na China para trazer equipamentos de proteção individual aguardam apenas a liberação e devem decolar no domingo. A expectativa é que a primeira carga, com 17 milhões de máscaras, chegue ao Brasil na próxima segunda-feira. Em sua primeira entrevista coletiva, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que prepara orientações para que estados e municípios comecem a planejar o fim das quarentenas. Nelson Teich afirmou que será criado um banco de dados para unificar as informações sobre a pandemia. A gente vai trabalhar melhor a informação. Uma coisa importante em relação ao Ministério da Saúde é que a gente vai buscar uma integração cada vez maior com as outras, com outros grupos do governo. Teich afirmou que ainda é muito cedo para definir estratégias, mas adiantou que as ações de combate à pandemia do coronavírus serão baseadas em 3 braços de trabalho: informação, infraestrutura e diretriz.
O Ministério da Saúde se prepara para dar suporte para que estados e municípios comecem a planejar a flexibilização de medidas de isolamento. Se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, entre 2 e 70, e se você não tem um crescimento explosivo da doença, que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número antes da vacina. É impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Além de anunciar os primeiros passos, Taishi também já começou a fazer mudanças na equipe e trocou o comando da Secretaria Executiva. No lugar de João Gabardo, entra o general Eduardo Pazuello, coordenador da Operação Acolhida, que remanejou venezuelanos que chegavam ao Brasil e atualmente era comandante da 12ª Região Militar da Amazônia. O Jornal da Band avisou ontem que ia valer a pena dormir um pouquinho mais tarde para assistir à chuva de meteoros. E muita gente fez isso mesmo. Os registros mais bonitos daqui do Brasil foram feitos por câmeras profissionais em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Tudo é tão rápido que é difícil gravar com o celular. O melhor é aproveitar o momento ao vivo. Não conseguiu ontem? Não se preocupe. Hoje à noite ainda vai dar para ver. A seguir, dólar sobe quase 2% e atinge novo recorde histórico. E ainda, a SpaceX lança foguete com satélites para levar internet a locais sem acesso à rede mundial. Daqui a pouco, no Jornal da Band. Direto daqui de casa. Vamos lembrar dos tempos de infância? Vamos? Vou te mostrar como fazer uma gelatina mosaico super gostosa e bem diferente. Tem ainda fofoca, tem notícia e muita coisa que a gente vai te mostrar. Gente, espera! Eu uso para proteger os meus filhos. Eu uso para proteger meus colegas. Eu uso para proteger meus clientes. Eu uso para proteger a minha família. Eu uso para proteger o meu avô. Eu uso para me proteger e proteger os meus pacientes. Se todo mundo usar, ninguém vai pegar. Se todo mundo usar, ninguém vai passar. Agora você pode comprar na 123importados.com os produtos mais desejados do Brasil. Acesse 123importados.com e conheça os produtos com 50% de desconto. TV LED 43 polegadas 4K por apenas R$ 799,90. É isso mesmo, pague só R$ 799,90 por sua TV LED 43 polegadas 4K. TV LED 50 polegadas 4K por apenas R$ 999,90. É isso mesmo, pague só R$ 999,90 por sua TV LED 50 polegadas 4K. Notebook Celeron por apenas R$ 899,90. É isso mesmo, pague só R$ 899,90 por seu Notebook Celeron. Geladeira Tospree 375 litros por apenas R$ 899,90. É isso mesmo, pague só R$ 899,90 por sua geladeira Tospree. A 123importados.com chegou para revolucionar as suas compras online com segurança, atendimento especializado, satisfação e entrega garantida. Acesse agora 123importados.com e garanta os produtos que você sempre sonhou com 50% de desconto. O desinfetante Búfalo, além de biodegradável, possui ação bactericida que limpa, desinfeta e perfuma. E é nessas horas que ele facilita a sua vida. Búfalo, a solução completa para a limpeza de sua casa. Estamos trabalhando para garantir água e saneamento para vocês. O momento exige que todos façam a sua parte. Nós da Sabesp trabalhamos junto com a população para vencer o coronavírus. Nossas equipes continuam na rua fazendo a manutenção das redes, lavagem de hospitais e de lugares públicos com cloro. Use água com responsabilidade. Isso também é solidariedade. Faça você a sua parte. Fique em casa. Conte com a Sabesp e fique em casa. Governo de São Paulo. A vida mudou, mas você pode continuar contando com Qualitá. Sempre com a qualidade que você conhece e a economia que você e sua família merecem. E agora, oferecemos o desconto de 15% exclusivo de funcionário para você encher o carrinho de produtos Qualitá no Extra, com preços ainda mais baixos. É só ativar no app Clube Extra.
Quem quer mais, quer Qualitá. Fogo na neve. Desvendar este mistério pode causar uma avalanche inferno no Alasca. Amanhã, 10h45 da noite, no Fanzine. Eu uso para proteger os meus filhos. Eu uso para proteger meus colegas. Eu uso para proteger meus clientes. Eu uso para proteger a minha família. Eu uso para proteger o meu avô. Eu uso para me proteger e proteger os meus pacientes.